O enigma de Melquisedeque. Anjo, homem ou Deus? Há um silêncio nas escrituras sagradas que ecoa mais alto do que qualquer grito de batalha. Há presenças que, mesmo aparecendo por um breve instante, projetam uma sombra que cobre toda a eternidade. Convido você a fechar os olhos do seu entendimento humano e abrir os olhos do seu espírito. Estamos prestes a entrar em um território onde a lógica comum tropeça e a teologia tradicional se cala em reverência. Imagine o cenário árido do deserto antigo. O calor sobe do chão, distorcendo o horizonte. O cheiro de sangue e poeira ainda está no ar. Abraão, o grande patriarca, o homem a quem Deus chamou de amigo, acaba de retornar de uma guerra impossível. Ele venceu reis poderosos. Ele carrega a promessa de que sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Ele é o homem mais importante da terra naquele momento. Ninguém está acima de Abraão. Ninguém tem autoridade para abençoar aquele que já carrega a bênção do Criador. Mas então, do meio da névoa do Vale de Savé, surge uma figura. Ele não vem com exércitos, ele não vem com espadas, ele não vem com reivindicações de terras. Ele caminha com a serenidade de quem conhece o fim desde o começo. Suas vestes não são como as dos reis da terra. Seus olhos carregam um brilho que parece vir de outra dimensão. Ele traz em suas mãos apenas duas coisas simples: pão e vinho. E diante deste homem misterioso, o grande Abraão, o pai da fé, faz algo impensável. Ele se ajoelha, ele se curva, ele entrega o dízimo de tudo o que conquistou. O menor sempre é abençoado pelo maior. Se Abraão se curvou, quem é este gigante espiritual que estava oculto nas dobras da história? Seu nome é Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, rei de paz. Mas quem é ele realmente? As Escrituras lançam sobre ele uma descrição que desafia a própria natureza humana. Dizem que ele não tem pai, dizem que ele não tem mãe, afirmam que ele não tem genealogia, que seus dias não tiveram princípio e que sua vida não tem fim. Como pode um homem caminhar sobre a terra sem ter nascido? Como pode um rei governar uma cidade física e, ao mesmo tempo, possuir uma existência eterna? Seria ele um anjo enviado para guardar a Terra Santa? Seria ele um sobrevivente de uma era esquecida antes do dilúvio? Ou seria ele algo muito mais profundo, muito mais aterrorizante e glorioso? Seria ele a própria manifestação de Deus caminhando entre nós, séculos antes da manjedoura de Belém? Nesta jornada que iniciamos agora, não buscaremos apenas respostas históricas. Buscaremos a essência da divindade. Vamos remover as camadas de poeira dos séculos para encarar face a face este enigma. Prepare seu espírito, pois o que descobriremos mudará para sempre a forma como você enxerga o sacerdócio, o sacrifício e a própria pessoa de Jesus Cristo. Respire fundo. Deixe as preocupações do mundo lá fora. O véu do templo está prestes a se rasgar diante de seus olhos. Este não é apenas um relato sobre o passado, é um espelho para a sua alma. Bem-vindo ao mistério dos mistérios. Para compreender a luz que emana de Melquisedeque, precisamos primeiro caminhar pelas sombras do vale onde ele apareceu. Não podemos simplesmente olhar para o encontro sem entender o terror que o precedeu. O mundo daquela época não era diferente do nosso em sua essência, mas era brutal em sua forma. Havia uma guerra de reis, um conflito de tiranos que buscavam dominar, escravizar e controlar. 4 reis poderosos do Oriente, liderados pelo temível Quedorlaomer, varreram a terra como uma tempestade de areia, esmagando tudo o que encontravam pela frente. 5 reis locais, incluindo os governantes de Sodoma e Gomorra, tentaram resistir, mas caíram nos poços de betume do vale de Sidim. Era o caos absoluto. A lei do mais forte imperava.
O cheiro da morte estava em toda parte. E no meio dessa devastação, Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Foi nesse momento que o patriarca se levantou. Abraão não era um imperador com legiões. Ele era um homem que vivia em tendas, um peregrino que ouvia a voz do invisível. Mas quando o sangue do seu sangue foi ameaçado, ele armou seus 318 servos, nascidos em sua casa, e partiu em uma perseguição noturna. Imaginem a cena. Uma pequena tropa de pastores enfrentando os exércitos imperiais que haviam conquistado nações inteiras. Pela lógica humana, era suicídio. Pela lógica divina, era o cumprimento de um propósito. Abraão atacou à noite, dividiu suas forças e operou um milagre militar, recuperando não apenas Ló, mas todos os bens e todas as pessoas. Ele retornava agora não apenas como um pastor rico, mas como o conquistador dos conquistadores, o homem mais temido e respeitado da região. O poder subiu à cabeça de muitos por muito menos. É aqui que o cenário muda drasticamente. Abraão chega ao Vale de Savé, o Vale do Rei, e 2 homens saem ao seu encontro. Esta é uma das imagens mais poderosas e dualistas de toda a Escritura. De um lado, vem o rei de Sodoma, o representante do sistema mundano, da corrupção moral, da negociação vil. Ele olha para Abraão e propõe um negócio. Dá-me as pessoas e fica com os bens para ti. É a voz da tentação, dizendo que as almas pertencem ao sistema, mas o dinheiro pode ficar com você. É a oferta que o mundo faz a todos nós todos os dias. Venda sua integridade, venda as pessoas e fique com o lucro. O rei de Sodoma representa tudo aquilo que é terreno, passageiro e vazio. Ele queria fazer de Abraão um sócio em sua iniquidade. Mas então, rompe-se o protocolo da terra. Do meio do nada, sem ser convocado, sem ter participado da guerra, sem ter interesse nos despojos, surge a antítese perfeita de Sodoma, Melquisedeque. Ele não vem para negociar, ele não vem para pedir, ele vem para servir. Observem com atenção a distinção espiritual aqui. Enquanto Sodoma queria tirar, Salém queria dar. Enquanto um rei oferecia riquezas sujas de sangue, o outro oferecia alimento sagrado e uma bênção verbal. Melquisedeque traz pão e vinho, elementos que sustentam a vida e alegram o coração. Elementos que séculos depois seriam levantados em um cenáculo em Jerusalém, como o corpo e o sangue do Salvador. A presença de Melquisedeque silencia a arrogância de Sodoma. Ele muda a atmosfera de um mercado de escravos para um templo a céu aberto. Abraão, com a sensibilidade espiritual aguçada, percebe imediatamente a diferença. Ele ignora a oferta do rei de Sodoma inicialmente e se volta totalmente para este sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconhece que a vitória não veio da sua espada, nem da sua estratégia, nem da sorte. Ele entende, ao olhar nos olhos de Melquisedeque, que o Deus que esse misterioso rei serve é o mesmo Deus que o chamou em Ur dos Caldeus. Há uma conexão de espírito para espírito, um reconhecimento profundo de autoridade. Abraão, o vencedor da guerra, se torna o adorador no vale. Ele percebe que Melquisedeque possui um acesso aos céus que ele mesmo ainda estava aprendendo a ter. E é nesse momento de reverência que o dízimo é entregue. Não como uma taxa, não como uma obrigação legal, pois a lei de Moisés ainda não existia, mas como um ato de gratidão e reconhecimento de que tudo pertence ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Agora adentramos o terreno mais fértil da especulação sagrada e da teologia profunda. Quem era, afinal, este homem? O autor da Epístola aos Hebreus lança uma bomba teológica que explode as categorias mentais de qualquer estudioso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Como decifrar este enigma?
A mente humana busca padrões, busca origens, mas Melquisedeque desafia todas elas. Vamos examinar as peças deste quebra-cabeça com a seriedade que elas exigem. Ao longo dos milênios, sábios e rabinos se debruçaram sobre pergaminhos antigos, tentando conectar os pontos, e duas teorias fascinantes emergiram das sombras da história. A primeira teoria, sustentada pela tradição judaica antiga e por diversos targuns, propõe que Melquisedeque era ninguém menos que Sem, o filho de Noé. Pense na cronologia bíblica. Sem sobreviveu ao dilúvio. Ele viu o mundo antigo ser destruído pelas águas e viu o novo mundo emergir. Segundo as genealogias, a vida de Sem se sobrepõe à vida de Abraão por muitos anos. Ele seria o elo vivo entre a era antediluviana e a era dos patriarcas. Imagine a cena. O ancião dos anciãos, o portador da bênção original de Noé, saindo de sua fortaleza em Salém para passar o bastão da autoridade espiritual para Abraão. Se Melquisedeque fosse Sem, o ato de Abraão se ajoelhar faz todo o sentido humano e cultural. Ele estaria reverenciando seu ancestral, o homem que carregava a memória viva de Deus antes da Torre de Babel, antes da dispersão das nações. Seria a validação suprema da linhagem da fé. No entanto, há uma segunda possibilidade que arrepia a espinha dos mais céticos. E se ele não fosse humano? E se o texto de Hebreus deva ser lido literalmente? Sem pai, sem mãe. Anjos não nascem, eles são criados. A teoria de que Melquisedeque seria um ser celestial, um anjo de altíssima hierarquia, ganha força quando olhamos para a sua função: proteger Jerusalém, Salém, antes que o povo de Israel sequer existisse. Ele seria um guardião divino, posicionado estrategicamente por Deus em uma terra pagã para manter acesa a chama da adoração ao Deus Altíssimo. Um ser que não pertence a este mundo, mas que intervém nele em momentos cruciais. Mas aqui encontramos um obstáculo espiritual intransponível. Em toda a Escritura, quando um homem tenta adorar um anjo, a criatura recusa imediatamente e aponta para o Criador. Adora a Deus, disse o anjo a João em Patmos. Melquisedeque não recusou. Ele aceitou o dízimo. Ele aceitou a honra. Isso nos empurra para uma terceira via, uma via que nos leva direto para o centro do mistério cristão e para a própria face de Deus. Chegamos agora ao cume da montanha, onde o ar é rarefeito e a revelação é ofuscante. Se a lógica humana falha em explicar Melquisedeque e se a hierarquia angelical o impede de receber adoração, resta-nos uma verdade que faz o coração acelerar. E se aquele rei no deserto fosse o próprio Verbo, antes de se fazer carne? E se Melquisedeque fosse uma cristofania, uma manifestação visível do Filho de Deus no Antigo Testamento? Olhem para os títulos: Rei de Justiça e Rei de Paz. O profeta Isaías, séculos depois, chamaria o Messias de Príncipe da Paz. Coincidência? No reino espiritual, não existem coincidências. Melquisedeque surge como um sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele não é da tribo de Levi. Ele não sacrifica animais. O que ele traz nas mãos para selar a aliança com Abraão? Pão e vinho. Pare e deixe essa imagem penetrar em sua alma. 2000 anos antes da noite em que Jesus foi traído, 2000 anos antes do cenáculo em Jerusalém, o rei de Salém já estava servindo a Santa Ceia ao Pai da Fé. Ele estava profetizando através dos elementos que a verdadeira redenção não viria pelo sangue de touros e bodes, mas pelo corpo partido e pelo sangue derramado daquele que é eterno. O escritor de Hebreus rasga o véu quando declara que Jesus se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem da lei, que é carnal e passageira, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. A ordem de Arão teve começo e fim. A ordem de Melquisedeque é eterna.
Se Jesus é sacerdote para sempre, segundo essa ordem, é porque ele e Melquisedeque compartilham da mesma essência, da mesma eternidade e do mesmo propósito. Melquisedeque não foi um acidente histórico. Ele foi a sombra projetada pelo corpo de Cristo, atravessando os séculos para nos mostrar que a cruz nunca foi um plano de emergência. A cruz, o pão e o vinho estavam na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Anjo, homem ou Deus? Talvez a resposta final não caiba em nossa compreensão limitada, mas o impacto de sua presença reverbera em nosso espírito. Melquisedeque permanece como um monumento eterno no deserto da história, lembrando-nos de que Deus nunca deixou a humanidade sem testemunho. Ele é a prova de que, mesmo antes de a lei ser escrita em pedras, a graça já estava sendo servida em cálices. Ao olharmos para este Rei de Paz, nossos olhos são inevitavelmente atraídos para o verdadeiro sumo sacerdote que ele prefigurava. Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica, pois ele é a realidade para a qual todas as sombras apontam. Aquele mesmo pão e aquele mesmo vinho que fortaleceram Abraão estão disponíveis hoje para você, não mais nas mãos de um rei misterioso, mas nas mãos furadas do Salvador. O véu foi rasgado e o acesso ao Santo dos Santos está aberto. Você não precisa mais de intermediários humanos falhos, pois tem um sacerdote que vive para sempre para interceder por você. Agora pergunto ao seu coração que busca a verdade: o que você sentiu ao caminhar por este mistério? Acredita que Abraão esteve face a face com o Cristo pré-encarnado ou com um guardião celestial? Sua perspectiva sobre a Santa Ceia mudou ao saber que ela começou milênios antes da cruz? Deixe sua reflexão nos comentários, pois cada visão enriquece nossa busca coletiva. Se este mergulho nas profundezas das Escrituras despertou algo em seu interior, se trouxe clareza onde havia confusão, torne-se parte desta congregação de buscadores. Inscreva-se no canal O Sagrado Mistério. Há segredos enterrados nas páginas da Bíblia que ainda nem começamos a desenterrar, e nossa jornada está apenas começando. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz do Rei de Salém, guarde o seu coração e a sua mente. Até a próxima revelação.